Olá, querido povo Apurinã, é uma alegria poder mais uma vez compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido e dizer mais uma vez que o nosso coração está ansioso para voltar a estar com vocês. Assim que o rio começar a subir, a gente vai começar a planejar, eu, Genivaldo, a equipe toda, estarmos aí mais uma vez com vocês. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode aproveitar para compartilhar um pouco mais e relembrar aquilo que a gente tem aprendido. No vídeo passado, que eu gravei aqui deste lugar, lembra? O verdadeiro discípulo é aquele que ouve o quê? A voz de Jesus na palavra. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que tem um compromisso de ouvir a voz de Jesus todos os dias na Bíblia, na palavra de Deus. Mas ele não só ouve, nós vimos também que é importante que ele obedeça. O verdadeiro discípulo, ele ouve e ele obedece a voz de Jesus todos os dias quando ele ouve a sua voz na palavra. E por fim é aquele que ouve, obedece, mas que também compartilha a palavra de Deus. Isso é muito importante. Se você quer então ser um verdadeiro discípulo de Jesus, um verdadeiro seguidor de Jesus, você precisa ouvir a voz de Jesus todos os dias na palavra. Acordar bem cedinho, olhar essa natureza linda que Deus deu para vocês aí no Lago do Itaboca, e separar um tempo para ouvir a voz de Jesus, depois perguntar a ele o que eu preciso obedecer. E ele vai dizer ao teu coração. E aí assim que você ouvir e aprender obedecendo, você vai compartilhar. Com quem? Com aqueles que estão ao seu lado, sua família, seus amigos, vizinhos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Você quer ser o verdadeiro discípulo, você precisa ouvir, você precisa obedecer e você precisa compartilhar. Mas hoje eu gostaria de responder esta pergunta. O que é igreja? Isso é muito importante responder de forma correta essa pergunta, porque muitas vezes achamos que igreja é aquele lugar, né, uma casa, um templo, onde nos reunimos algumas vezes na semana para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra. Então, muitas vezes, achamos que igreja é um lugar. Mas a palavra de Deus não diz isso. Se nós formos olhar, eu gostaria que depois você pudesse conferir, Mateus capítulo 22, de 36 a 40, perguntaram para Jesus, Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E olha a resposta de Jesus. Primeiro ele falou assim, ó, o primeiro mandamento, o mais importante é amar ao Senhor teu Deus, todo o seu conhecimento, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Então, primeira parte da resposta nós temos aí. O que é a igreja de Deus? É a reunião das pessoas que resolveram amar a Deus. Amar a Deus é confiar nele, é obedecer a sua palavra. Então, ser igreja é a reunião de pessoas que amam a Deus. Mas ele não termina aí sua resposta. Ele fala que também o segundo mandamento, mais importante, é resumido dessa forma: amar ao outro como a si mesmo. Então nós devemos amar a Deus e devemos amar ao outro. E a igreja é a reunião das pessoas que decidiram amar a Deus e amar ao outro. E por fim, em Mateus capítulo 28, 18 a 20, nós lemos esse texto no outro vídeo, quando Jesus estava com os seus discípulos, já se despedindo dele, e ele reafirmou, toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra, portanto, ide. O que ele está dizendo? Vão pelo caminho e façam discípulos dentre todos os povos, inclusive dentre os apurinãs. O que Jesus estava falando? Na caminhada, no nosso dia a dia, nós temos que convidar outras pessoas para se tornarem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, como agora nós somos. Então, pegando esses dois textos, nós podemos aqui resumir que igreja é a reunião daqueles que amam
a Deus, amam o outro e fazem discípulos. Então, ser igreja é amar a Deus, amar ao outro e fazer discípulo. E ter Jesus como centro da sua vida. Jesus é aquele que reina no meio de nós. Isso é ser igreja. Então, é possível ser igreja mesmo não tendo um templo, mesmo não estando num templo. É possível ser igreja mesmo não tendo dinheiro. É possível ser igreja mesmo não tendo uma linda programação. É possível ser igreja dentro de uma casa, debaixo de uma árvore. E isso nos traz uma esperança, porque eu sei que foi um custo muito grande para construir o templo que nós temos aí, na Vila Nova, na Aldeia Nova, temos também Macauã. Já pensou termos que ter dinheiro para construir um templo desse em cada aldeia Apurinã? Como demoraria para espalharmos o evangelho? Mas se eu pensar que ser igreja é a reunião das pessoas que amam a Deus, amam o outro e fazem discípulos, eu tenho uma igreja se eu me reunir dentro de uma casa, por exemplo, debaixo de uma árvore ou dentro de um barco. E se essas pessoas estão ali, são pessoas que amam a Deus, amam o próximo e fazem discípulos, então nós temos uma igreja. E aí cresce a nossa esperança de espalhar o evangelho ao plantar diversas igrejas em várias aldeias, igrejas simples, que não precisa de um orçamento, que não precisa de dinheiro para construir um templo, para ter funcionários, que não precisa de muito tempo para se estabelecer, porque ele é simples, mas ela é bíblica e por isso pode se multiplicar. Essa é a nossa esperança. Esse é o desafio que Deus tem nos lançado a nós e a todo o povo apurinã, para fazer com que o evangelho de Jesus se espalhe através da plantação de igrejas simples, bíblicas, e por isso pode se multiplicar. E esta multiplicação de discípulos e de igrejas é o que eu sonho, é o que Jesus sonha para o povo apurinã. Eu queria aproveitar esse vídeo e apresentar a Luciana. Vocês, a maioria não conhece, eu sempre falo dela para vocês. Chamar ela aqui que tá fazendo aqui algumas coisas. Essa é a Luciana, Oi. Minha esposa. E logo, logo, quando a gente tiver a oportunidade, ela estará também conosco numa dessas viagens para conhecer vocês pessoalmente. É um prazer estar aqui conhecendo vocês, mesmo sendo por esse vídeo. E aguardo no Senhor um dia a gente poder estarmos juntos aí, conhecer a aldeia, conhecer e dar um abraço em todos vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Hey!